Bom, a nossa convidada de hoje é a professora Ivana. Ela é lá da Faculdade de Medicina da UFJF. Ela é professora e coordenadora do curso de Medicina. Ela trabalha na área de pediatria, trabalha na área principalmente de educação médica, e ela está atualmente com pesquisas nessa área de saúde mental do estudante universitário, e que é um assunto que está muito atual, está sendo muito discutido, e ela vai trazer para a gente um pouquinho da experiência dela, do que ela tem pesquisado, e depois a gente vai poder fazer perguntas à vontade, beleza? Então, sem mais delongas, professora, por favor, fique à vontade. É um prazer estar aqui e falar desse assunto. Esse assunto ele é palpitante, ele é novo. Eu sou médica formada na UFJF há muitos anos e na nossa época nem se imaginava falar em saúde mental de estudante. E graças a Deus as coisas mudaram. Eu cheguei ontem de Porto Alegre, do Congresso Brasileiro de Educação Médica, 55º Congresso de Educação Médica. Então, há 55 anos, a Associação Brasileira de Educação Médica se reúne para tratar da educação médica. E eu acredito que 1/3 das mesas tinham a ver com a saúde do estudante de medicina. E o que eu venho trazer para vocês é um pouco do assunto. Eu não vou falar só da medicina, mas eu digo a vocês que a experiência que eu tenho, dados que eu tenho, é de estudante de medicina e do nosso estudante da UFJF. Nós temos um núcleo de pesquisas em educação e estudamos tudo quase que podemos de educação. E esse ano nós já publicamos 2 vezes dados dos nossos alunos e até o final do ano a gente vai trazer dado do estudo longitudinal de 2 anos de acompanhamento dos nossos estudantes e daqui a pouco dados de 6 anos de acompanhamento dos nossos estudantes. Os mesmos alunos foram acompanhados do dia que entra até o dia que sai da faculdade. E esse estudo longitudinal de 2 anos já é um dos maiores do mundo, né, de acompanhar 1.009 estudantes. Então, eu acredito que a nossa experiência nisso está ficando cada dia maior e o que a gente deseja é que toda a universidade possa se juntar a nós estudando os outros cursos. O que acontece que a gente tem visto? Pessoal, nós não temos resposta para tudo, nós estamos exatamente procurando. Mas o que eu falar da medicina, talvez ele se extrapole para outros cursos, sobretudo a área de exatas. Como eu sou coordenadora de curso, eu participo do Conselho de Graduação da UFJF, onde estão sentados todos os coordenadores de curso. E então lá eu acabo vivenciando a dor de outros alunos, os problemas de outros cursos. Eu acho que se tiver escala de sofrimento, deve ser medicina, estou puxando para o meu lado, e exatas, ou talvez exatas e medicina. Mas o Lucas já acabou de me falar que é formado em física e sofreu pra caramba na faculdade. Muito bem, quando a gente entra na universidade, e sobretudo no curso de medicina, que a seleção é muito rigorosa, a peneira é muito fina, nós temos a ilusão que a partir dali todas as nossas dores, os nossos problemas e as nossas angústias acabarão. Porque eu lutei tanto para entrar, ótimo, agora daqui uns dias serei médico, serei engenheiro, serei arquiteto, serei formado em letras, vou trabalhar com aquilo que eu sempre sonhei. E imediatamente, pouco tempo depois daquela semana do calouro, nós começamos a nos deparar com cursos extremamente pesados, muito teóricos, onde as exigências são enormes e começa-se a deparar que os problemas só começaram. Aquela ilusão passou e vocês concordam que isso é um sentimento de grande frustração. Eu que pensei que agora era a universitária, só festas, alegria daqui um dia eu tenho um diploma, eu começo a me deparar com uma realidade bem diferente.
Em relação ao estudante de medicina, e a gente já tem dados disso, que tem uma personalidade específica, eu acredito para os outros cursos também tem, e quando eu citar a medicina é porque eu tenho os dados só da medicina. O estudante de medicina é um estudante muito dedicado, muito esforçado, determinado, ele tem foco, mas ele tem pouca tolerância à frustração. Então, eu entrei com aquela alegria, daqui a pouco me deparo com disciplinas com altíssima carga horária, grande carga teórica, professores muitas vezes não empáticos, né? Tem que fazer avaliações, avaliação de anatomia, só quem já viu sabe o que é, você tem que pegar uma fita assim e dar o nome da artéria, onde que ela irriga e para que serve. Provas práticas, o reloginho toca, você começa, seu coração dispara. E esse estudante, ele tem uma personalidade de baixa capacidade de frustração. E quando nós não estamos preparados para ser frustrados, nós começamos a adoecer, porque a gente começa a ter estresse. O estresse tem várias fases. Tem uma fasezinha boa, inicial, que ele te põe para frente. Então eu estou estressada porque eu vou fazer um trabalho e aquilo pode me dar o gás que eu preciso. Mas depois da fase inicial, vem uma fase que chama exaustão, que é quando então a gente pode começar a adoecer e ter sintomas físicos. E aí as coisas vão acontecendo. Outro dia eu ouvi numa roda de conversa o seguinte: o que acontece que da grande euforia, maior felicidade da minha vida, da semana que eu entrei aqui, 3 meses depois eu já estava desesperado e com medo de vir à escola. Isso é horrível de ouvir, né? Como professor, como médica, como coordenadora. E eu sou médica e sou pediatra. E tem uma coisa muito ligada na entrada na universidade com a pediatria. Aqui no Brasil, nós entramos na universidade muito jovens. No final da adolescência ainda. Nesse período, o primeiro período, eu tenho 4 estudantes de 16 anos que passaram pelo tão sonhado PISME. Isso é mais ou menos grave, como uma criança de 16 anos pode estar num curso tão pesado como esse. Então vão se juntando todas essas coisas. O que significa o final da adolescência? Aquela ambiente dúbio, né, entre a insegurança e a segurança. Na propaganda desse evento pela UFJF, eu entrei ontem para ver, ele nos leva ao Facebook. E no Facebook uma mãe disse: eu queria muito ir, eu queria conversar sobre o que acontece, que os nossos filhos são quase abduzidos da nossa família. E se ela tivesse aqui, uma pena, parece que ela não está, né? É abduzido, porque um adolescente, ele ganha autonomia universitária, mas ele ainda tem a insegurança de um jovem, de uma criança no fim da infância, no início da vida adulta. Então, quando eu tenho essa parte, eu preciso ainda da minha família, mas agora eu tenho responsabilidades e direitos que eu não tinha antes. E isso nos leva a muita liberdade. Às vezes eu não sei o que fazer com tanta liberdade. Junto com isso, agora eu durmo menos, porque eu preciso estudar mais, porque eu tenho mais atividades, porque eu vou mais a festas. Agora eu tenho o direito de sair com meus amigos e usar mais, por exemplo, bebidas. E as coisas vão mudando, a vida vai mudando, de forma que o indivíduo começa a se deparar com situações que ele não estava preparado para tal. É como a gente quando ganha um filho. Né? Muito legal fazer pré-natal, mas na hora que o neném nasce, o primeiro se fala: e aí, o que eu faço com esse neném? Ele chora, ele dá trabalho, ele precisa dormir, né? E não é aquela teoria que a gente tinha fantasiosa, daquela bonequinha que a gente brincou na infância. Então vamos lá, seleções difíceis, cursos nem sempre como nós idealizamos, muita teoria, muitas relações interpessoais difíceis. E eu quero lembrar a vocês, alunos, que os nossos docentes foram formados numa forma bastante tradicional. Então, quando nós
gestores falamos, vamos mudar a forma, vamos trabalhar com metodologias ativas, ele fala, mas que bobagem, eu aprendi de outra forma, eu sou tão bom médico. Ou senão o docente até tenta, mas ele não confia, ele não entende aquele assunto. E aí a gente começa toda uma dificuldade de relacionamento. Aquele docente que quer te dar aquilo que ele sabe, aquilo que ele tem para te dar, você que é jovem, você que é de outra geração, que está esperando de outra forma, você que foi criado muito mais livre do que o docente. E hoje vocês sabem, a cada 5 anos nós podemos dizer que temos uma geração diferente. Então não adianta o seu professor ter 30 anos, ele é muito mais velho que você em termos de geração. E começam todas aquelas situações que vão levando a um estresse. Do estresse eu começo a ficar ansiosa, da ansiedade eu começo a ter sintomas de depressão e posso adoecer com depressão, que é a nossa maior preocupação, com ideação suicida e tentativas e até com ir ao evento dramático do suicídio. E aí, quem nos adoece? A escola? Eu cheguei ótimo lá e agora estou doente? Nos estudos de educação médica, a gente tem se desdobrado para entender o adoecimento e quem é o doente. Cerca de 30%, se a gente arredondar, são as pessoas que ficam mais doentes. Todos nós temos características de personalidade. De verdade, a gente pode ter 16 tipos de personalidade. E quando nós estudamos a personalidade do estudante, tem aquela personalidade mais fácil de adoecer. Então, são pessoas geralmente mais rígidas, pouco tolerantes à frustração, com baixa empatia. O que é empatia? É eu me colocar no lugar do outro. Na medicina, isso é a coisa mais importante, na enfermagem, na odontologia, na psicologia. Como eu atendo alguém e não me coloco no lugar dele? A dor do outro é muito leve, a minha é difícil. Então, a gente começa a ver que tem a ver com a personalidade. O que nós precisamos, então? O que a academia precisa fazer? O que nós pensamos? O que podemos fazer para ajudar esses indivíduos com maior dificuldade de adaptação ao ambiente universitário? Evidentemente que talvez se eu perguntar a todos vocês, o primeiro item vai ser mudar o jeito dos professores. Isso é verdade, a gente tem muita dificuldade em relacionamentos interpessoais, né? Na faculdade de medicina ainda tem um agravamento, eu não sei se tem nas outras, depois no bate-papo vocês vão poder falar. Começa a formar-se grupos. Na Universidade Federal tem um negócio que chama IRA, Índice de Rendimento Acadêmico. Quem tem maior índice de rendimento acadêmico, e são os alunos da medicina, mas dentro da medicina eles conseguem as turmas que eles desejam, para todo mundo isso. Então, na medicina, né, que é a minha experiência, são 90 alunos por turmas, tem os grupos, e grupos de IRAs mais alto. Aí começa a ter IRA também, é o grupo dos excluídos do IRA. Os próprios alunos fazem diferença entre os pares. Então veja bem, olha, eu já tenho uma personalidade que mais facilmente que outras eu adoeço. Eu tenho professores com os quais eu tenho dificuldade de relacionamento. Eu tenho docentes que não querem mudar a sua prática autoritária, porque a docência, ela é um lugar de poder. Antigamente as salas de aula tinham até tablado. E algumas profissões te dão esse poder, né, intrínseco. E muitas pessoas não sabem usar disso e eu começo a abusar daquele direito. Então eu posso fazer uma avaliação dificílima, eu posso te humilhar, eu posso te ignorar e etc. Então isso vai adoecendo. E o aluno, o que ele faz? Eu é que não vou me manifestar contra aquele docente, porque ele vai me perseguir e me dar uma nota ruim. Deixa eu passar desse período, depois eu reclamo dele.
Quando eu passo daquele período, eu falo, ai, nunca mais eu vou ver esse cara aí, lá no internato só, lá as avaliações são diferentes, não quero nem saber dele. E aí nós vamos fazendo um ciclo vicioso de mal-estar acadêmico. Nas exatas, por exemplo, que eu vejo lá no conselho de graduação, tem indivíduos que já se reprovaram na disciplina 6 vezes. Isso não existe na medicina. Uma pessoa para se reprovar 6 vezes uma disciplina de medicina, tem que ter alguma doença grave, algum outro problema. Então isso não é a nossa prática. A nossa prática é indivíduos sofridos, mas estudando para dar conta. A reprovação é baixa. Hoje eu devo ter 1000 e poucos alunos, 80 indivíduos desperiodizados que já se reprovaram alguma vez. Se a gente pegar na engenharia, deve ter 80 periodizados e o resto desperiodizado. Então eu tenho dito que a gente precisa pegar esses dados, essa forma dessa pesquisa que a gente fez e aplicar em outros cursos. Mas precisamos de pesquisadores de outras áreas interessados, porque não tem como o coordenador, o professor da medicina ir lá na engenharia fazer uma pesquisa. Então a gente pode se unir para saber os dados. Eu acredito que quando esses dados vierem, eles serão assustadores. Muito bem, então eu estou estressado, eu começo a ficar ansioso e agora eu apresento sintomas de depressão. Eu vou apresentar para vocês alguns dados da nossa faculdade. Junto com tudo isso, a gente começa então a adoecer fisicamente, só lembrando disso. Eu durmo pouco, eu como mal, eu estou longe de casa. Nós temos estudantes, por exemplo, que moram a 700 quilômetros da faculdade. Não é qualquer feriado para ir em casa. Né? E isso tem um custo, tem dinheiro, tem passagens, tem... Quando eu vou, eu preciso ficar pelo menos uma semana em casa. Então eu até brinco com eles. Ai, professor, acho que eu vou faltar uns dias. Ele vai tomar seu leitinho materno para voltar mais forte. Porque a família, a gente já sabe, é um grande item da nossa capacidade de enfrentamento de problemas, tá? Na medicina, né, eu não sei em outras áreas, depois vocês vão me dizer, além do nosso currículo pesadíssimo, a carga horária, um curso de medicina tem que ter no mínimo 7.200 horas. Lá na Federal nós temos 7.480 horas. Tem cursos que falam que tem 9.000 horas, mas é porque eles contam a semana diferente da gente. Então, pessoal, é manhã e tarde lotadas. E o aluno, então, além disso tudo, ele precisa montar um currículo paralelo. Que se ele não montar um currículo paralelo, ele não passe nenhuma prova de residência. Ou seja, eu faço esse curso apertadíssimo e ainda eu tenho que fazer liga, extensão, pesquisa, disciplina opcional, ir a congresso, apresentar trabalho, etc., que é esse tal currículo adoecedor. E o pior programa de seleção de residência, o mais adoecedor, é de Minas Gerais, para nossa tristeza. Com essa fortíssima carga de estresse, o que o aluno começa a ter? Sintomas de medo, junto com a frustração é insegurança, cefaleia, insônia, taquicardia, inapetência, que é a falta de apetite, nervosismo, né? Começa a não conversar, e tem uma coisa gravíssima que vai acontecendo ao longo do adoecimento, a indiferença e o cinismo. Isso é grave quando a gente está indiferente e cínico com o outro. Mas isso tudo tem um percurso, ninguém fica cínico assim de graça se ele não tinha esse problema, né? Com isso, a qualidade de vida cai, começa-se o uso e abuso de drogas e o adoecimento. Esses dados que a gente lança até o final do ano, além do estudo longitudinal de saúde mental, vai trazer de qualidade de vida e uso e abuso de drogas, desde o tabaco até as drogas injetáveis, tá? Com isso, o que a escola tem que fazer? A escola tem muito o que fazer. Nós temos que ajudar a achar uma forma
de ajudar o aluno a enfrentar essa fase difícil. Não tem como tirar ele completamente, não tem como nadar um longo percurso sem ficar cansado. Nenhum maratonista chega maravilhoso no fim da maratona, ele tem todo um desgaste físico e emocional. Assim também é um curso. E a escola precisa saber que o aluno está adoecendo e trabalhar contra isso. Por isso a importância disso aqui. Ontem me entrevistaram para uma rádio sobre a minha expectativa aqui. A minha expectativa é que esse assunto venha à tona e comece a ser tratável. Porque eu já cansei de ouvir assim em alguns lugares que eu falei, que bobagem. Você é médica, ele é médico, eu sou médica, e a gente não teve isso, que isso é frescura. Então nós precisamos falar do assunto, igual todos os assuntos polêmicos que existem na sociedade, para que o assunto comece a ficar mais palpável, mais fácil de procurar o caminho, né, de solucionar aquilo. Eu vou apresentar então só alguns dados lá da nossa faculdade. Nós colhemos dados, esse que eu estou apresentando aqui é de 2015. Então nós pegamos toda essa pesquisa de longo tempo, peguei dado de um semestre e publicamos 2 artigos, um dos nossos dados e um que nós pegamos esses dados e comparamos com estudantes da Universidade de Illinois, nos Estados Unidos. Então eu tenho dados, como está o aluno da UFJF de Medicina e o deles de Medicina. Em 2015, dos nossos estudantes, eu tinha naquele dia 1.009 alunos aqui em Juiz de Fora, porque na época tinha muito aluno do Ciências Sem Fronteiras fora. Desses, 770 alunos responderam aos questionários passados e 47,1% tinham sintomas de estresse. Desses, 17% tinham sintomas de severo estresse e estresse extremamente severo. Então, severo e extremamente severo, 17% desses 47,1%. Vocês se lembram que no início eu disse que o estresse é o desencadeador das doenças. Em relação à ansiedade, 37,2% dos nossos alunos tinham sintomas de ansiedade. Tudo que eu disser aqui é só sintomas, não é a doença, porque a doença é um diagnóstico médico. Nenhum teste, questionário, todos esses validados no mundo inteiro, eles dão o diagnóstico da doença, eles dão o diagnóstico de quem está com sintomas daquilo, tá bom? Que fique claro que nós não fizemos diagnóstico de ansiedade, de depressão, que eu precisaria atender cada um. Então, desses estudantes, 37,2% tinham sintomas de ansiedade. E desses 37,2%, 12,5% tinham sintomas severos ou extremamente severos de ansiedade. Em relação aos sintomas de depressão, então nesse trabalho a gente olhou estresse, ansiedade e depressão. 34,6% dos nossos alunos tinham sintomas de depressão e desses 8,8% tinham sintomas severos ou extremamente severos sintomas de depressão. Então são dados que nos assustam, dados muito altos. Agora com essa nova publicação nós vamos ver como que esses alunos, se eles pioraram, se eles melhoraram. Em relação a esses dados, o que tinha relacionado? O período que o aluno estava. Então nós temos gráfico aqui, eu não trouxe PowerPoint porque não fazia sentido, mas tem os períodos determinados. Por exemplo, quem é muito ansioso? O garoto do primeiro período. E ele tem pouco estresse e quase nenhuma depressão. Quando dá no segundo semestre, ele está com altíssimos níveis de estresse e altíssimos sintomas de depressão no segundo período. Aí isso vai arrefecendo, vai piorando. E, por exemplo, o sétimo período dá uma abrandada. Quando chega o 12º período, provavelmente por causa da agora nova disputa para residência, que é outro vestibular, vou pedir o direito de falar vestibular, que é um nome bastante genérico.
nem toda instituição usa Enem, então acho que vestibular pega todas. Quando chega no 12º período, a ansiedade está altíssima, o estresse altíssimo, que o aluno agora precisa de prestar contas e ter sucesso em outra seleção não menos difícil, que foi a entrada dele na faculdade. O gênero teve a ver, as meninas adoecem mais do que os meninos, tá? Nós só estamos falando aqui de gênero masculino e feminino. Lá nós não perguntamos qual a sua percepção e qual de gênero, só qual gênero. Já falamos que a próxima a gente vai falar sobre o gênero feminino, mas o meu gênero social é masculino. A gente não, nosso trabalho não teve isso ainda. E um fator protetor para esses dados foi a religiosidade intrínseca. O nosso núcleo de pesquisa, além de pesquisar em educação médica, ele também pesquisa religiosidade e espiritualidade. E tem uma coisa que chama religiosidade intrínseca e extrínseca. Extrínseca é aquela religião que eu professo, mas tem dados de religiosidade intrínseca. Eu posso não ter nenhuma religião e ter religiosidade intrínseca, que entra a espiritualidade, a forma de viver e tal. A religiosidade no nosso trabalho foi um fator protetor, e no mundo inteiro, quando tem dados disso, a religiosidade é protetora de adoecimento, né? Parece que ela é uma forma é um mecanismo de enfrentamento. Em relação ao estudo desses mesmos dados com os alunos de medicina da Universidade de Illinois, eu fiz um resuminho. No Brasil, no FJF, nós temos mais alunos com sintomas depressivos do que eles, mais alunos acometidos de estresse e maior qualidade de vida no domínio físico. Quando nós analisamos qualidade de vida, nós analisamos o domínio físico, o psicológico e o ambiental. Quanto que o seu ambiente te dá qualidade de vida, quanto que o seu domínio físico e quanto que o seu domínio psíquico. O brasileiro tem maior qualidade de vida do domínio físico do que o americano. Acho que não é surpresa para ninguém, né? Os americanos, o que eles apresentaram nesse trabalho que a gente comparou com eles? Enquanto meu aluno respondia aqui, os alunos de lá respondiam o mesmo questionário, os mesmos questionários lá. Eles têm maior score de bem-estar geral. Quando eu pego a qualidade de vida deles, seja físico, o geral deles é melhor do que o nosso. Eles têm menor exaustão que a fase de estresse grave. Lembra que eu disse? Nós temos 3 fases de estresse, a de exaustão deles é menor. E eles têm maior qualidade de vida no domínio ambiental. Eles sofrem menos com transporte, eles sofrem menos com alimentação, ou seja, tem mais oferta de alimentos, não quer dizer que são alimentos melhores. Eles têm menos problemas financeiros, porque a ajuda financeira lá é maior do que a nossa. A universidade tem todo um trabalho de apoio estudantil, mas ainda é insuficiente para todas as necessidades monetárias dos alunos com vulnerabilidade econômica. E o que a gente chegou à conclusão? As diferenças são, sobretudo, culturais, sociais, que envolvem o ambiente, infraestrutura e curriculares. Qual que é a diferença curricular? A Universidade de Illinois é toda PBL. Quem sabe o que é isso? PBL é uma metodologia que é tudo prático. Eu vou da prática para a teoria. Primeiro eu vejo o paciente, depois eu vou estudar a doença. E no Brasil a maioria primeiro eu vejo a teoria, depois eu vou ver o doente. Então parece que para eles, nesse momento, comparando com a gente, essa forma lá era melhor. Mas quando você pega, e eu faço uma revisão bibliográfica gigante, isso não é verdade para todo mundo que tem PBL. Não quer dizer que a metodologia PBL, que é problematização, que é partir da prática para a teoria, diminui o adoecimento em todas as escolas. Eles são mais velhos que a gente, então começa lá no princípio que eu disse que o nosso estudante entra muito jovem e no final ainda da adolescência ele ainda não tem um perfil de adulto,
faz exceção para algumas escolas, para cursos noturnos, que às vezes os alunos são mais velhos, mas nos cursos de medicina, naqueles cursos que a seleção é muito apertada, os alunos são muito jovens, porque se ele sai da escola, vai trabalhar, para depois tentar entrar, ele não consegue entrar. Então, quanto mais apertado o curso, mais jovem é o aluno, né? É um paradoxo. Na Universidade de Illinois, eles tinham menos alunos por turma. As nossas turmas normalmente são grandes, eles têm turmas bem menores. Eles iniciam as atividades práticas, pelo menos na medicina, muito precocemente. Eu participo de várias disciplinas no curso, então agora eu faço parte, há uns 2 anos, de uma disciplina que chama Introdução à Vida Universitária, primeiro período. E eu vou com a caneta para o quadro e pergunto, são grupos pequenos, qual é o seu expectativa? Primeiro dia, o segundo, fazer uma cirurgia, atender uma pessoa sozinho, entrar na ambulância do SAMU e ir no atendimento de acidente. O aluno, no primeiro dia de aula, primeira semana, segunda, a expectativa é muito grande e isso é um motivo de frustração quando ele vê que ele nem sabe se vai entrar na ambulância do SAMU, porque não é fácil colocar estudantes na ambulância do SAMU, porque ela é apertada e precisa ser de uma liga, etc. Então, nem todo mundo tem essa oportunidade. Então, o aluno lá nos Estados Unidos, nessa universidade, começa suas práticas mais cedo. Talvez isso seja um motivo que eles adoeçam menos, são mais velhos e tal. E recebem grande suporte psicológico. Em relação a isso, e aqui nós temos uma aluna da psicologia, no COBEM agora, esse congresso que eu disse a vocês que eu cheguei ontem, tem oficina de tudo. Então, tem de mentoria, de práticas de autoconhecimento para diminuir estresse, oficinas de universidades que já estão com isso muito bem elaborado. Ainda não conseguimos que métodos de apoio psicológico e de controle, de autocontrole, que diminui o adoecimento aqui no Brasil. Tem de todas as formas que eu falar para vocês. Só ter o psicólogo não adianta. Eu participei de uma oficina maravilhosa de uma instituição que está com isso muito bem elaborado. E a psicóloga foi muito clara. Não adianta só dar apoio psicológico e atender o aluno com problemas psicológicos. A fila não acaba nunca. Todo dia. E quando eu digo que eu estou com problema psicológico, fica mais fácil meu colega ir também. Essa escola, o que ela está fazendo? Ela está trabalhando técnicas de autoconhecimento. Porque se eu me conheço melhor, eu sei o que me faz mal e que mecanismos eu tenho para enfrentar aquilo que me faz mal. Parece, né, hoje, o que eu estou pensando, a gente está debruçado nesse assunto, que a coisa que está mais me convencendo no momento é o autoconhecimento. O que nós podemos fazer para ajudar vocês, estudantes, a se autoconhecerem e saberem enfrentar aquilo que é difícil para você e deslanchar naquilo que você sai mais fácil. Porque nós somos diferentes um do outro. Então não tem receita de bolo para todo mundo. Eu posso enfrentar de uma forma, você de outra. O professor às vezes foi cínico comigo, eu nem ligo para ele, o outro já vai para casa chorando, não vem na aula no próximo dia. Cada um de nós tem uma forma de enfrentamento. Então, o que eu tenho para dizer para a gente iniciar o nosso bate-papo? Nós, sociedade, precisamos discutir e encontrar a forma de darmos as mãos e chegarmos a um consenso de ajudar o universitário a seguir melhor o seu curso na escola. Eu não posso ficar tão doente enquanto estou estudando, a ponto de ter atestado, de faltar à escola, de perder período com esse adoecimento. Todo mundo vem sadio e fica doente só na universidade? Não. A gente traz a nossa carga desde a infância, e esse é um assunto palpitante, ainda mais para uma pediatra, né? A nossa formação, ela nasce conosco.
E a escola, ela é mais um fator desencadeante das nossas fragilidades. Porém, a escola é sim um fator de adoecimento daquele que andava relativamente bem. Às vezes eu me deparo com coisas que eu não esperava e dali é o start para a gente começar então estresse, ansiedade, depressão, estresse, ansiedade, depressão.